Graça e paz seja convosco, no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos amigos e irmãos, é com grande alegria, é com prazer que nós estamos mais uma vez para veicular a Palavra de Deus. Nessa oportunidade nós vamos tratar de um assunto muito sério que é a saúde divina, a cura divina integral, isto é, a saúde para o espírito, para a alma e para o corpo do homem. Nós vivemos um tempo em que a sociedade encontra-se profundamente enferma. Existem muitos instrumentos de entretenimento tentando mascarar a dor dos corações. Se você pudesse o espírito que chora se mostrar na face, quem sabe muitas pessoas que inveja nos causam, quem sabe piedade nos causasse. Às vezes as pessoas dentro dos seus carros, em cima dos seus calçados de grife, com as suas joias, com seus passeios, mas dentro está um coração ferido, doente, machucado, sem consolo, sem a menor expectativa. E nós gostaríamos que, através do poder do Espírito Santo, nós pudéssemos levar uma palavra que trouxesse cura divina para você, ou te mantivesse em saúde divina. Eu quero orar juntamente com você e por você nesse momento. Quero orar também a meu favor, porque eu sou um sujeito, sou um espírito, sou uma alma e tenho um corpo. Estou sujeito às mesmas vicissitudes, às mesmas dificuldades, os mesmos enfrentamentos de todos os homens. E por isso eu preciso da graça manifesta de Deus, da glória manifesta de Deus, da presença revolucionária do Deus triuno, através da pessoa do Cristo ressurto dentre os mortos, o Espírito que vive em seus crentes. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos invocar o Teu nome, clamar Abba Pai, Abba Pai, Paizinho querido, Pai Santo. Queremos que o Senhor venha em nossa direção, não pelos nossos méritos, não pelo nosso trabalho, não pelos nossos atos de justiça que tenhamos feito, mas que o Senhor possa vir a nós, meu Deus, meu Pai, pela Tua graça infinita. A Tua palavra diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Não só uma salvação lá para o futuro, para entrarmos, meu Pai, na cidade santa, mas uma salvação aqui e agora, salvação das nossas dificuldades, das nossas necessidades, das crises, dos problemas que nós enfrentamos. Salvação dos demônios, salvação dos adversários da adversidade, salvação de nós mesmos, das guerras que se travam em nosso interior. Salvação, meu Pai, do Espírito Anticristo. Salvação, meu Pai, da oposição à vida por meio da religião. O Senhor vem, Pai, estender o Teu dedo e tocar em nós, o Espírito Santo. Visita esta pessoa, meu Pai, que está na audiência dessa programação, que o Senhor possa sará-la e curá-la, e se sarada e curada ela estiver, o Senhor possa sustentá-la em saúde divina. E que ela possa, meu Deus, meu Pai, ser uma reprodutora, uma propagandista do Evangelho de Jesus Cristo, do Evangelho do Reino de Deus. E que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Nós oramos e por tudo nós Te agradecemos. No poderoso nome de Jesus Cristo. Meus amados e minhas amadas, a palavra de Deus diz, pois a graça de Deus se há manifestado. Ou seja, manifestou-se trazendo salvação a todos os homens, Tito 2, versículo 11. A graça de Deus não é uma coisa, como muitos presumem. A graça de Deus é Cristo.
O apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, ele disse, na segunda epístola, no capítulo 1, versículo 2, Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Essa graça maravilhosa. A graça é uma pessoa. É a pessoa de Deus que se fez carne. Experimentou a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento, e ressuscitou. E agora a graça é uma pessoa ressurreta, manifesta, buscando alcançar todos os homens por meio das Escrituras. É o Espírito Santo quem diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Romanos 10, versículo 13. Às vezes você está enfrentando uma dificuldade, uma luta. Onde está a resposta? A resposta está no invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. Ora, se a graça de Deus se há manifestado, e tal graça é o Cristo ressurto, e todo aquele que invocar o seu nome será salvo. E o Senhor fala através do Espírito Santo, ele vela por sua palavra para fazê-lo cumprir. Logo, não faz sentido que os homens, particularmente seus filhos, vivam enfermos, doentes, oprimidos e tristes, com dores físicas, com dores mentais e com desatinos espirituais. O propósito de Deus é a saúde integral de seus filhos. Saúde do espírito, saúde da alma, saúde do corpo. Está escrito, o mesmo Deus de paz os santifica em tudo. Todo o vosso espírito, toda a vossa alma, todo o vosso corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24. É o mesmo Deus que nos santifica. A santidade, o santificar, não é fazer aquela pessoa com cara de santinho, não. A santificação é fazer com que a santidade de Deus, a vida plena de Deus, a saúde de Deus, o poder de Deus seja manifesto e flua em todo o nosso ser. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Segunda Epístola do Apóstolo João, versículo 2. Ora, se diante destas porções das Escrituras, 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, 3 João, versículo 2, e em tudo nós podemos dizer que a Igreja tem, ao longo de quase 2000 anos, o encargo de proclamar a salvação por meio da graça e do perdão de Deus aos homens, oprimidos pela culpa do pecado, cativos pelo diabo. Como é então que entre crentes sinceros e piedosos, fervorosos, ainda existem tantas pessoas oprimidas, tantas pessoas doentes, tantas pessoas cativas, tantas pessoas sem confiança, sem esperança, sem alegria, inseguros? Quantas pessoas que dormem precocemente? Poder no sangue de Jesus Cristo. A resposta para tanta enfermidade é a culpa, é o fato também das pessoas não discernir o corpo do Senhor Jesus Cristo. É não ter a compreensão daquilo que Jesus Cristo é e daquilo que ele realizou. A culpa, ela tem feito com que muitos paguem com a perda da sua própria saúde, uma conta que Jesus Cristo já pagou por nós na cruz do Gólgota, dando Deus testemunho disso, ressuscitando ele dentre os mortos. Percebemos que há uma agonia, aleluia, que parece inesgotável em muitos corações, porque a culpa é implacável e só existe duas formas de tratá-la: ela ser perdoada ou ela ser punida. Davi traz a revelação da culpa perdoada e da culpa punida através do Salmo 32. Observe o falar de Davi. E nisso muitas pessoas têm sido enquadradas. Às vezes existem pregações poderosas, mas as pessoas não têm podido tocar
na graça de Deus. Fala do sentimento de culpa. O sentimento de culpa é o diabo tenta perpetuar o ato do pecado, como se a pessoa estivesse cometendo aquele ato naquele exato momento. O diabo faz com que as pessoas pensem que o pecado é mais poderoso do que o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, Filho unigente de Deus, derramado ali na cruz do Calvário. Davi escreveu: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado, em cujo espírito não há engano. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido o dia todo. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor tornou-se em sequidão de estio. Selá. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Selá. Salmo 32, versículo 1 ao 5. Todo homem normal quer saúde e êxito. Êxito pleno, êxito total em todos os sentidos e de todas as formas, de uma maneira incondicional. Todavia, depois da queda do homem, isso tornou-se impossível por causa do pecado. Por causa do mundo, por causa da carne, por causa do diabo, daí advém a necessidade da cura divina. Mas a palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz, a punição que nos traz a paz, foi colocada sobre ele, foi colocada sobre o corpo de Jesus Cristo. E tem pessoas que ainda hoje querem lidar com o pecado, como se elas pudessem resolver o problema do pecado por si mesmas. E tem sido um grande transtorno. A palavra diz que o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, plenamente, todo o vosso espírito, toda a vossa alma, todo o vosso corpo, sejam preservados irrepreensíveis para o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra que Deus deu através do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ela é fortíssima. O espírito humano é o lugar da comunhão, da intuição, da consciência. Essas são as partes do espírito: comunhão, intuição e consciência. A alma, ela possui os seguintes elementos: a mente ou intelecto, a vontade, a emoção, as lembranças e as imaginações. O corpo é a habitação dos sentidos: o tato, o olfato, o paladar, a fala, a visão, a audição, o movimento, os nossos órgãos, os nossos aparelhos. Tudo isso está no corpo. De uma maneira genérica, espiritualmente falando, o corpo é isso. Se você for conversar com o médico vai falar que a constituição do corpo ela apresenta outros elementos. Se você conversa com um cardiologista, ele vai falar que o coração e tal, mas eu quero dizer que o coração ele é formado, né, da alma e do espírito. Tem os elementos que constituem a alma e a consciência constitui o espírito. Então, nós vamos dizer que o médico, apesar de ter um conhecimento mais dilatado, segundo a vida natural, acerca do coração, o que vale é o pensamento de Deus sobre o coração. O que Deus diz sobre o coração é o que interessa. Louvado seja Deus. Com a queda de Adão, o gênero humano morre na seguinte ordem. O homem não morre plenamente quando Adão peca, ele vai morrendo aos poucos. Assim como a salvação também, ela não acontece abruptamente, repentina, instantaneamente. Ela vai acontecendo também num caminho inverso. Nós vamos prosperando, desenvolvendo a nossa salvação. Mas vamos ver a queda. Primeiro, o espírito humano perde a sua função, morre, ou seja, separa-se de Deus. Ele unifica-se com a serpente. Um ser que foi criado, Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem tornou-se alma vivente. Quando ele ingere o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás entra no ser humano
e o espírito do homem separa-se de Deus. A alma do homem começa a embotar, e daí a 930 anos, o corpo também vai ao sepulcro. A Bíblia diz que Adão viveu 930 anos e morreu. Como foi que a Bíblia diz que no Adão, dado conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. E Adão comeu, e agora a Bíblia diz que Adão viveu 930 anos e morreu. É Gênesis 5:5. Então, que é uma progressão na decadência do ser humano. O homem tornou-se um com a serpente. O homem identificou-se com a morte, vai ao sepulcro. E se ele não entrar em Jesus antes de ir ao sepulcro, a Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez. Segue-se imediatamente isso o juízo. Se o homem entrar na morte física sem Jesus, ele vai à segunda morte, que é o lago do fogo e enxofre. Eu não estou querendo falar sobre isso agora, eu quero falar sobre saúde divina, sobre cura divina. A alma perturba-se e entra no processo de envelhecimento, de caduquice, abate-se, ela fica desorientada. O corpo entra em processo de corrupção, degenera, envelhece, enfraquece e ele vai ao pó. Então, tá aí mais ou menos a estrutura da decadência do homem: espírito, alma, corpo, até o homem apodrecer-se na sepultura. A sepultura não é o limite. O corpo entra, portanto, no estado de decomposição. Com o advento de Jesus Cristo e a salvação, o processo redentivo dá-se na ordem inversa. Primeiro, o espírito humano, caído e morto, é vivificado pela graça de Deus. Isto é, sofre a regeneração pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, a qual chama-se nascer de novo, ou nascer da água do Espírito. A palavra de Deus diz que o homem nasce pela graça, sois salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorifique. Então o homem nasce mediante a fé, e é um dom de Deus. A palavra de Deus: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual segundo a sua muitíssima misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E isso está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Sendo regenerados através da semente incorruptível, que é a palavra de Deus, a qual permanece para sempre. 1 Pedro 1, versículo 23. Necessário vos é nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por isso é necessário o homem nascer de novo. Essas são as conjecturas que falam sobre a restauração do Espírito. Nisso o homem retorna à comunhão com Deus. A função do nosso espírito humano regenerado é restaurado. E nós voltamos então a ter comunhão com Deus. Depois a alma entra num processo. A alma que estava em estado de perturbação e abatimento entra em um processo de renovação e de restauração. A palavra de Deus fala no livro de Romanos, no capítulo 12, eu vou ler aqui rapidamente: poder no sangue de Jesus Cristo, poder no sangue do Cordeiro. Romanos, capítulo 12, no versículo de número 1 e 2, nós temos aqui a revelação do Senhor Deus sobre a alma, o processo que opera na alma. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa alma, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a nossa alma ela está em transformação. E nós é que temos a responsabilidade, a partir da comunhão com o Espírito Santo, de renovar a nossa alma, para que ela seja transformada até que ela adquira a estatura do Espírito. E em Romanos, no capítulo 8, no versículo número 6, está escrito:
porque o pendor da carne dá para a morte, mas a inclinação do espírito para a vida e paz. Então, a alma posta na carne é morte, e a alma posta no espírito é vida e paz. Então, isso está também sob a nossa responsabilidade. Agora, o corpo que estava no processo de apodrecimento, de corrupção, habitado por Satanás, passa a ser tratado dentro dos limites que Deus estabeleceu. Ele fica numa faixa de 70, 80 anos, passa disso em enfado e canseira, até a morte física, e por fim ele será glorificado. O corpo não sofrerá nenhuma transformação nesse tempo. A palavra de Deus diz que não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4 e 3. Durante a existência física, durante esses 80 anos, 70, 80 anos, um pouquinho mais, o Senhor deseja que os seus filhos vivam o melhor possível. Mas pelo fato da salvação ser em parte, nós precisamos exercitar o Espírito. O Espírito nasce de novo instantaneamente quando, pelo poder do Espírito Santo, da Palavra de Deus, ele recebe a vida divina, que é o Cristo ressuscitado. A palavra diz que o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, ou seja, o segundo homem, é Espírito que dá vida. Então, o Cristo em ressurreição é o Espírito que entra em nós, mas todos quanto o receberam, nós recebemos o Espírito Santo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus. Deus é Espírito. Amém? A alma está sendo tratada e restaurada até o dia de Cristo. Aquele que começou a boa obra em vós, ele a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Filipenses 1:6. Esses são os caminhos que nós estamos vendo aqui para que a pessoa possa experimentar a cura divina, a saúde divina. Né? Não há magia, né? um milagre. Muitas pessoas às vezes recebem um tratamento, uma palavra de cura, e eles levantam, mas daqui a pouco eles caem na vala novamente. Porque é pela palavra de Jesus, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. E santificar é operar a palavra de Deus de uma forma plena na vida das pessoas. O corpo físico só será glorificado no futuro, na ressurreição dos mortos, ou na transformação dos que estiverem vivos por ocasião da volta do Senhor Jesus Cristo. Né? Nós temos que contemplar a palavra de Deus. Né? A palavra fala, vou ler aqui também 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 50 até o 54, que fala sobre a obra de ressurreição e a obra da transformação do corpo físico. Louvado seja Deus. Então, muitas pessoas às vezes não concordam com as doenças, com os problemas, e não sabem também como enfrentar aquilo. E como ter o poder de Deus para curar, e como ter também o poder de Deus para suportar por um período de tempo algumas aflições, algumas enfermidades, algumas dores, como foi o caso de Jó. E depois o segundo estágio de Jó foi melhor do que o primeiro. A palavra do Senhor Deus nos fala aqui no livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 50, e doravante: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista em incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista em imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50 até o versículo 54. E nós temos também a palavra do Senhor Deus no livro de Tessalonicenses, no capítulo 1, do versículo 13 até o 18, onde está escrito assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Fala do corpo físico e ao corpo. Para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Dormem são os que estão mortos.
Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum perseveremos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 18. Até que esse processo de salvação se concretize, né? O Senhor Deus trabalha em favor de seus filhos. Nós vamos ficando por aqui nessa oportunidade, é uma parte introdutória, né, da cura divina e de saúde divina. Eu espero rever você, né, nos próximos momentos, e quando nós estaremos então falando, né, sobre os problemas e o tratamento da alma, o tratamento do corpo físico, como ter um espírito sadio, as causas principais das doenças da alma e como as doenças da alma afetam o corpo, as chamadas doenças psíquico-somáticas, e nós então vamos ver como que Deus desencadeia a cura, vamos ver alguns processos também de ansiedade, de preocupação, e como Deus trata das doenças, né, e quais são as principais causas de enfermidade. Vamos ver os tormentos da alma e vamos ver uma vida em paz, uma vida saudável em Jesus Cristo. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero orar juntamente com você. Senhor meu Deus, meu Pai, sabemos que muitos têm sido os tormentos da alma das pessoas. E a tua palavra diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. Esperamos que através desses momentos de oração, de reflexão, de exame, meu Pai, de investigação, pelo Espírito Santo da tua palavra, que o Senhor possa trazer cura, o Senhor possa trazer saúde, o Senhor possa trazer alegria e paz pelo Espírito Santo, segundo a obra de Jesus Cristo, aos nossos corações. Abençoe essa pessoa que está no leito, essas pessoas que estão também ameaçadas, meu Pai, essas pessoas que estão diagnosticadas com diagnósticos, meu Pai, atrozes, que o Senhor possa inverter esse processo. A tua palavra diz que se nós crermos em Deus, nós teremos saúde para o nosso umbigo e medula para os nossos ossos, e o Senhor cumprirá todos os nossos dias. Essa é a conquista de Jesus para todos aqueles que nele confiam, todo aquele que nele espera. Então que o Senhor possa tocar, meu Pai, com tuas mãos poderosas. Toca agora, meu Pai, nessa vida. Toca nesse espírito, toca nessa alma, toca nesse coração. Toca, meu Pai, nessa vida, nessa casa, nessa família. E que essas pessoas possam liberar perdão. Que essas pessoas possam perdoar-se a si mesmas, escapar da culpa do pecado. Porque o pecado já foi posto sobre Jesus. Então não há razão mais das pessoas viverem esse sentimento de culpa que tem atormentado e afligido tantas pessoas. Nós clamamos pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Clamamos pelo poder do sangue do Cordeiro. Nós fazemos a declaração do poder da tua palavra, que diz que Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades, carregou com as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos, nós não seremos, fomos sarados. E saúde divina, cura divina, é um patrimônio, é um legado, é um direito da nova criatura em Cristo Jesus. E nós nos identificamos com Jesus Cristo, na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição, na sua ascensão e no seu viver em plenitude, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. Visita o teu povo, visita todos os teus filhos, sem exceção na face da terra. Não importa, meu Pai, em que denominações estejam abrigados, estejam te servindo, meu Pai, que o Senhor possa abençoá-los, derramar o teu Espírito Santo sobre cada um de nós. E que haja uma confissão de unidade, de amor no nosso coração. Nós oramos nesse momento e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo.
graças a Deus. Quem despede você nessa oportunidade é seu amigo irmão, apóstolo Carlos Alberto, do Ministério Comunitário Missionário Mundial, da cidade de Fora, Minas Gerais. Nosso contato é apóstolo Carlos Marques, @gmail.com. E foi um prazer ter estado com você. Jesus Cristo te abençoe.